Shalom, shalom, povo de Deus, povo lindo de Jesus. Vamos começar aqui o nosso estudo hoje, que será Efésios 1. Eu vou fazer uma série sobre Efésios, então eu vou primeiro ler Efésios e depois eu vou explicar para vocês. Então, Efésios tem 6 capítulos e cada dia a gente vai fazer o estudo de um, amém? Então, peguem a Bíblia de vocês, vamos ler aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para o qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu quero fazer um convite para vocês. Quero que vocês se concentrem realmente nessa aula. Se concentrem, tire toda a distração. Porque eu quero que vocês entendam dentro desses minutos que a gente vai estar aqui estudando Efésios, vocês tenham a revelação. Então, eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu sobre Efésios. Tudo que você já ouviu na igreja, tudo que foram falado para vocês. Eu quero que vocês esqueçam todos os debates teológicos, esqueça os comentários bíblicos, esqueça até mesmo a divisão em capítulos aqui. Eu quero que vocês entendam essa carta como alguém que está ouvindo Paulo pela primeira vez, ok? Então, vocês já me conhecem, já sabem que eu gosto de colocar vocês dentro da história. Então, eu quero que agora
Vocês imaginem uma cena. Imagine uma cena. Imagine que Deus lhe permitisse voltar no tempo. Você pisaria na história antes de Abraão. Imagina aí. Agora continua voltando. Você vai passar por Noé. Antes disso, você vai passar por Adão. Mas Deus diria assim para você: continue voltando. Continue voltando. Você atravessaria o jardim do Éden. Depois não existiria mais jardim. Depois não existiria mais terra. Depois não existiria mais sol, nem lua, nem estrela, nem tempo, nem anjos ministrando, nem pecado, nem humanidade. Apenas Deus, somente Deus. Agora eu quero que você me responda uma pergunta. O que ocupa o coração de Deus naquele momento? O que ocupa? Muitas pessoas podem responder assim: ah, talvez ele estava pensando em criar o universo. Só existia Deus? Outra pessoa pode dizer assim: ele estava planejando as galáxias. Outra pessoa pode dizer assim: ele estava preparando os anjos. Mas Paulo responde algo completamente diferente. Ele diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido um propósito em Cristo. Uau! Sabe o que isso significa? Isso significa que o pecado nunca surpreendeu Deus. A cruz nunca foi um plano de emergência de Deus. A graça nunca foi uma solução improvisada. Antes que existisse um pecador, já existia um Salvador. Antes que existisse culpa, já existia perdão. Antes que existia morte, já existia a vida. E é por isso que Efésios não começa na terra. Efésios começa na eternidade. Paulo quer que nós entendamos uma verdade que muda completamente nossa forma de ler a Bíblia. A história da nossa salvação não começou quando aceitamos Jesus. Nem quando ele nasceu em Belém, nem quando ele morreu na cruz. Ela começou no coração eterno do Pai. E quando essa verdade invade o nosso coração, algo muda na gente para sempre. Porque a gente deixa de enxergar a salvação como um acontecimento isolado. E nós passamos a enxergá-la como parte de um plano que Deus sonhou antes mesmo que o tempo existisse. Vocês estão percebendo como que isso muda tudo? Nós costumamos olhar para a cruz e pensar assim: foi ali que Deus decidiu me amar. Mas Paulo nos leva muito mais longe. Ele diz assim: não, na cruz Deus demonstrou o amor. Mas esse amor nasceu muito antes da cruz. Isso significa que Deus não começou a amar você quando você nasceu, nem quando você se converteu, nem quando passou a obedecê-lo. O seu amor é anterior à própria criação, é antes da fundação do mundo. Você nunca foi uma ideia tardia de Deus. Nunca foi um improviso, nunca foi um plano B. O pecado entrou na história, né? Mas ele não entrou no coração de Deus. Porque Deus já havia preparado em Cristo a resposta antes que a pergunta surgisse na terra. Essa talvez seja a primeira grande revelação de Efésios que eu quero falar para vocês. É que a cruz não começou no Calvário. Ela não começou no Calvário. Ela começou no coração do Pai. Então, por que que eu começo sempre colocando para vocês imaginarem as coisas? Porque a gente precisa ler a Bíblia e a gente precisa entender. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem. E a carta de Efésios, para Efésios, é uma carta diferente de todas as outras. Você pode perceber que cada carta de Paulo possui um tom diferente. Quando escreve aos Gálatas, Paulo corrige. Quando ele escreve aos Coríntios, ele confronta. Quando ele escreve aos Romanos, ele constrói uma defesa extraordinária do Evangelho. Mas, quando chega a Efésios, algo muda.
É como se Paulo parasse de discutir problemas e começasse a contemplar o céu. Imagine aí um homem, vamos lá imaginar, vocês, né? Acabei de falar que eu amo fazer isso. Então imagina um homem subindo ao topo de uma montanha. Lá de cima, ele consegue enxergar aquilo que no vale ninguém consegue ver. Certo? Está lá no alto da montanha. Ele consegue enxergar tudo. Ele vê o caminho inteiro. Ele vê o começo, o percurso, o destino. E é exatamente isso que acontece aqui em Efésios. Paulo nos leva para o alto. Ele faz questão de tirar os nossos olhos da circunstância para colocá-los no propósito eterno de Deus. Enquanto nós estamos perguntando, como vamos vencer essa luta, meu Deus? Como que eu vou vencer essa luta? Paulo pergunta assim: você sabe quem você já é em Cristo? Você sabe quem você já é em Cristo? Enquanto nós estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu, Paulo nos lembra daquilo que Deus decidiu antes que qualquer coisa acontecesse. É por isso que muitos chamam Efésios de a carta das alturas. Por quê? Não porque ela fala de assuntos difíceis, porque ela fala, né? Nós vamos falar aqui da armadura de Deus. Então, Efésios é maravilhoso. Mas é porque fala de assuntos que faz a gente enxergar a vida pela perspectiva do céu. E existe uma diferença enorme entre você viver olhando para a terra e você viver olhando para Cristo. Quem olha para Cristo aprende que existe um propósito sustentando até aquilo que ainda não consegue entender. Então vamos lá. Antes de explicar, né, essa passagem toda aqui, eu preciso que você entenda um pouco sobre Éfeso, tá? Eu preciso que vocês entendam um pouco, porque olha só, imagine caminhar pelas ruas de uma cidade mais importante do Império Romano. Éfeso era um centro comercial, um centro político, um centro cultural, mas acima de tudo, era um centro religioso. Só que não uma verdadeira adoração ao Senhor. Era uma cidade mergulhada na idolatria. No centro dela estava um gigantesco templo de Ártemis. Algumas pessoas vão conhecer como Diana. Milhares de pessoas viajavam durante dias. Gente, pensa comigo. Milhares de pessoas viajavam durante dias apenas para visitar essa cidade, apenas para visitar esse lugar, esse templo de Ártemis. Alguns buscavam proteção. Vocês podem imaginar aí. A gente até tem uma cidade assim, né? Brasileira, onde as pessoas vão para visitar. Então, preste atenção. Alguns buscavam proteção, outros buscavam prosperidade, outros fertilidade, outros acreditavam que a deusa poderia controlar o seu destino. As ruas estavam cheias de vendedores de amuletos. Os feitiços eram comercializados nessa cidade. Livros de magia circulavam livremente ali. Então as pessoas ali viviam tentando controlar o mundo espiritual porque tinham medo dele. Então, para um pouquinho, vamos voltar lá em Atos 19. Em Atos 19, quando Paulo pregou naquela cidade, aconteceu algo impressionante. As pessoas que creram em Jesus trouxeram seus livros de magia, tá? Não esconderam, não guardaram, não venderam, mas elas queimaram tudo. Então imagine a cena aí, aquela enorme fogueira. Esses livros de magia, pessoal, eram livros caríssimos. Eles equivaliam a um salário mínimo de vários trabalhadores. Então imagina tudo isso sendo consumido pelo fogo. Por que alguém faria isso? Porque descobriu que existe um poder infinitamente maior do que qualquer poder das trevas. Então agora tudo começa a fazer sentido. Porque quando Paulo fala de armadura de Deus, de principados, potestades, dominações, autoridade, ele não está ensinando curiosidade sobre demônios, não. Ele não está ensinando curiosidade sobre demônios. Ele está libertando aqueles irmãos do medo. É como se ele dissesse assim: vocês passaram anos acreditando que essas forças controlavam a vida de vocês, mas agora pertencem àquele que está acima de todas elas. Então perceba,
O objetivo de Efésios nunca é aumentar nossa consciência, nosso entendimento sobre Satanás. É aumentar nossa consciência sobre Cristo. É isso que Efésios o objetivo de Efésios, né? É isso que Efésios vai fazer aqui para nós. Quanto maior Cristo se torna diante dos nossos olhos, menor o medo se torna dentro do nosso coração, em relação a tudo, em todas as áreas da nossa vida. Esse é um princípio que atravessa toda a carta aqui. Tá? Paulo nunca engrandece o inimigo, ele exalta o rei, porque quem conhece o rei não vive apavorado diante de qualquer problema, de qualquer situação, ok? Então, vocês precisavam entender um pouco de Éfesos para entender por que essa carta chegou dessa forma para essas pessoas. Porque antes, em Atos, houve a queimação de todos esses livros e muitas pessoas se voltaram para Jesus. Até aqui vocês estão entendendo? Põe a mãozinha aí para mim. Então, é isso. É sobre isso. E a gente vai entender aqui agora a chave que abre toda a carta, tá? Eu quero mostrar algo para vocês que talvez fica mais fácil de vocês entenderem Efésios. Então, vamos lá. Imagina que você ganhou um quebra-cabeça. Todo mundo aqui conhece quebra-cabeça, né? Então, imagine que você ganhou um quebra-cabeça, tá? E você espalha todas as peças sobre a mesa, sobre o chão. À primeira vista, parecem várias imagens diferentes. Essas imagens são eleição, graça, igreja, casamento, batalha espiritual, armadura de Deus. Mas existe uma peça central do quebra-cabeça. Quando ela é encontrada, todas as outras peças começam a se encaixar. Essa peça é uma pequena expressão que Paulo repete inúmeras vezes em Efésios, que é em Cristo, ou nele, ou no amado. Essa é a peça central. Essas expressões aparecem tantas vezes aqui em Efésios que nós corremos o risco de ler elas e não entender a importância. Mas eu quis colocar como um quebra-cabeça para vocês entenderem que Paulo aqui está dizendo algo extraordinário. Deus nunca trata conosco separados de Cristo. Ele não nos escolheu separado de Cristo. Não nos perdoou separado de Cristo. Não nos adotou separados de Cristo. Não nos deu herança separados de Cristo. Tudo, absolutamente tudo, tudo está em Cristo. Vocês estão compreendendo? Tudo está em Cristo. Essa talvez seja a maior mudança de perspectiva que Efésios produz. Porque nós costumamos perguntar assim, ó, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Será que eu preciso fazer mais jejum? Será que eu preciso fazer um propósito de oração? O que eu preciso fazer para Deus me abençoar nessa situação? E Paulo responde com outra pergunta. Ele responde assim para você, com outra pergunta. Você já descobriu, minha querida, meu querido, quem você se tornou porque agora está em Cristo? Você já se perguntou isso? Em vez de você se perguntar assim, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Você já se perguntou assim, ó, quem que eu me tornei porque agora eu estou em Cristo? Porque é a partir dessa resposta que tudo começa a fazer sentido. Quando Paulo escreve Efésios, ele não está tentando convencer aqueles irmãos a conquistar uma posição diante de Deus. Ele está tentando fazê-los descobrir a posição que já receberam em Cristo. Percebe a diferença? Durante anos, muitos de nós aprendemos um evangelho baseado na conquista. As pessoas falam assim, ore mais, faça mais, jejue mais, esforce mais. Quem sabe Deus te abençoa. Mas Paulo começa pelo caminho oposto. Ele diz assim, primeiro descubra quem você é, depois aprenda a viver como alguém que já recebeu essa identidade. É por isso, gente, que a primeira metade da carta fala sobre quem somos. E depois, a outra metade
vai falar sobre como nós deveremos viver. Então, as 3 primeiras cartas falam sobre quem somos, e as 3 últimas cartas falam como devemos viver. Existe uma ordem divina. Primeiro a identidade, a mentalidade, depois o comportamento. Primeiro a raiz, depois os frutos. Primeiro Deus transforma o ser, depois ele transforma o viver. Sempre foi assim. Adão precisou existir antes de trabalhar no jardim. Israel precisou ser liberto antes de receber a lei. Os discípulos precisaram andar com Jesus antes de serem enviados. E nós também. Deus nunca começa exigindo de nós. Ele começa dando. O evangelho nunca começa com aquilo que fazemos por Deus. Começa com aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Essa é a chave. Essa é a chave de toda a carta de Efésios. Quando nós chegamos aqui, no versículo 3, algo curioso acontece. Olha na Bíblia de vocês aí. Paulo praticamente esquece a pontuação. Vocês perceberam quando eu li? Parecia que não tinha pontuação, que não tinha nada. No texto grego, do versículo 3 ao 14, existe uma única frase. Imagina só isso. Nós costumamos organizar tudo com pontuação, né? Com pensamentos em frases pequenas, em vírgulas, mas Paulo aqui estava fazendo como se fosse uma adoração. Ele começa a escrever e uma revelação chama a outra, depois outra, depois outra. É como alguém contemplando uma cachoeira, sabe? Ela olha para o alto assim e as palavras simplesmente começam a descer. Não porque Paulo esteja tentando impressionar aqui Efésios, né? Impressionar as pessoas, alguém. Mas porque ele estava maravilhado com aquela revelação que ele estava recebendo ali. E as maiores revelações da Bíblia não nasceram apenas de homens inteligentes, não, viu, gente? Nasceram de homens que aprenderam a contemplar Deus. As maiores revelações foram de homens que aprenderam a contemplar o Senhor. Existe uma diferença enorme entre estudar Deus e contemplar Deus. O estudo enche a mente. As pessoas podem ler, pode ler e não entender nada. Agora, quando você contempla, transforma o seu coração. E hoje é isso que nós estamos aprendendo aqui. Porque Paulo, ele une as duas coisas. Ele conhece profundamente as escrituras, mas seu conhecimento sempre termina em adoração. Talvez seja por isso que a sua teologia aqui, para a explicação, ela nunca é fria. Então aqui, fala assim, bendito seja o Deus e Pai. Antes de falar sobre qualquer bênção, Paulo fala sobre quem concede todas elas. Isso aqui pode parecer simples, mas se você perceber, muda completamente nossa maneira de viver. Porque a maioria das pessoas gostam mais dos presentes do que da presença. Gostam mais das respostas do que do Deus que responde. Procura profeta na igreja o tempo todo. Está querendo saber de milagres, de sinais, maravilhas. Está querendo saber mais dos milagres do que daquele que faz o milagre. Paulo inverte completamente essa lógica. Antes de olhar para aquilo que recebeu, ele contempla quem Deus é. Isso nos ensina aqui um princípio espiritual precioso, porque quem conhece apenas as bênçãos pode se frustrar quando elas parecem demorar. Por exemplo, vamos supor, a Alcione, a Marjorie estão esperando uma bênção do Senhor, uma resposta, uma revelação do Senhor. Mas se você não contempla, não entende a sua identidade, você se frustra quando ela está demorando. Mas quem conhece o Deus das bênçãos, permanece firme em qualquer estação. A nossa fé, ela não pode estar apoiada apenas naquilo que Deus faz. Ela precisa estar firmada em quem Deus é. Porque as circunstâncias, pessoal, as circunstâncias mudam. Mas Deus nunca muda. Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está preso. Presta atenção, Paulo escreve essa carta preso. Talvez alguns imaginassem que um homem preso começaria essa carta reclamando. Mas ele não, ele está começando adorando. Como que isso é possível? Porque existem prisões que prendem o corpo. Mas quem está em Deus, quem sabe a identidade,
A prisão não consegue prender o coração, não. Porque essa pessoa ela já aprendeu a viver nos lugares celestiais. Essa pessoa pode estar com as mãos acorrentadas, mas a mente dela estava na eternidade. Aí continua assim, ó, que nos abençoou. Agora Paulo está fazendo uma declaração que muda a nossa perspectiva. Porque ele não escreve assim, ó, que nos abençoará, nem que talvez nos abençoe. Paulo afirma, ele afirma que nos abençoou. Isso significa que em Cristo, Deus já nos deu, já nos concedeu tudo aquilo que é necessário para cumprirmos o seu propósito. Você tem noção disso, Melanie? Tem noção, Marjorie? Alcione? Você tem noção que em Cristo, Deus nos concedeu tudo aquilo que é necessário para a gente cumprir o nosso propósito aqui? Talvez você esteja pensando assim, ué, mas ainda existem tantas coisas que eu peço a Deus, não aconteceu? Sim, e continue orando. Nós continuaremos orando. Nós continuaremos dependendo do Senhor todos os dias. Mas Paulo aqui quer corrigir uma mentalidade, porque muitas vezes nós oramos como mendigos espirituais. Como se estivéssemos tentando convencer Deus de ser generoso. Tentando convencer Deus a ser generoso conosco. Paulo está dizendo assim, olhe primeiro, minha querida, meu querido, para aquilo que você já recebeu. Imagina, vamos para a imaginação. Imagina um filho que mora na casa do pai. Todo dia ele pede permissão para beber água, pede autorização para sentar à mesa, pede licença para entrar no próprio quarto. Aí o pai olha para ele e diz assim, meu filho, tudo já é seu. É exatamente isso que Paulo está tentando nos ensinar aqui. Porque nós pedimos as coisas ao Senhor como mendigos espirituais. Há pessoas pedindo perdão quando Cristo já pagou o preço da culpa. Pedindo aceitação quando já foram recebidas no amado. Pedindo identidade quando Deus já chamou de filhos. Pedindo acesso quando o véu já foi rasgado. Então, não significa que não devemos orar. É claro que nós devemos orar e continuaremos orando. Mas Paulo está mostrando aqui que significa que nós precisamos aprender a orar a partir daquilo que Cristo conquistou. E não como se ainda estivéssemos tentando conquistar a favor do Pai. Cristo já conquistou por nós. Quem está entendendo aqui? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Continuando. Agora, Paulo, aqui, amplia ainda mais nossa visão. Ele não diz que Deus concedeu algumas bênçãos, nem muitas. Ele escreve toda sorte de bênçãos espirituais. A palavra toda elimina qualquer ideia de insuficiência, gente. Tudo aquilo que pertence à nova vida em Cristo, de novo, em Cristo, já foi colocado à disposição do povo. Mas nós precisamos entender uma expressão importante, que é o que são bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? Muitos imaginam que Paulo está falando de bênçãos invisíveis, né? Mas não é isso, tá? Ele está falando de bênçãos que têm origem no Espírito de Deus. Bênçãos espirituais. Bênçãos que têm origem no Espírito de Deus. São riquezas que o pecado não pode destruir, que a morte não pode roubar, que o tempo não desgasta. O mundo oferece sucesso, Cristo oferece identidade. É ou não é? O mundo oferece prazer, mas Cristo oferece vida. O mundo te oferece fama, mas Cristo te oferece filiação. O mundo te oferece reconhecimento, mas Cristo te oferece adoção. Percebe aqui a diferença? O mundo o que faz? Entrega coisas que terminam no túmulo. E quando você volta para Cristo e começa a obedecer e começa a andar na santidade, Cristo entrega aquilo que atravessa a eternidade.
E é por isso que Paulo começa falando dessas riquezas. Porque quem descobre o valor delas, deixa de medir sua vida apenas pelo que possui nessa terra. E Paulo ainda não terminou, não. Ele faz questão de dizer onde essas bênçãos estão. Ele escreve assim, ó, nos lugares celestiais em Cristo. À primeira vista, essa expressão parece difícil, né? Você pode falar assim, mas Lu, o que significa os lugares celestiais? Será que Paulo está falando do céu para onde nós iremos um dia? O que vocês acham? Paulo não está falando sobre isso. Ao longo da carta, essa expressão vai aparecer 5 vezes. E, curiosamente, ela nunca é usada para falar apenas do céu futuro. Ela fala da esfera onde Cristo reina hoje. Pensa comigo aqui, gente. Nós vivemos na Terra, certo? Nós pagamos conta, enfrentamos enfermidades, lidamos com problemas familiares, temos dias de alegria, dia de tristeza, mas Paulo diz que existe uma realidade maior do que tudo isso. Paulo diz que existe um reino que já foi inaugurado. Presta atenção, já foi inaugurado. E existe um rei que já está entronizado. E existe um povo que, mesmo vivendo na terra, já pertence a esse reino. Gente, não, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu vou repetir. Existe um reino que já foi inaugurado. Existe um rei que já está entronizado. E existe um povo que, mesmo vivendo na terra, pertence a esse reino. É como um embaixador. Ele mora em outro país, ele fala outra língua, ele convive com outra cultura, mas ele representa uma nação diferente. Ele não nasceu lá, ele não pertence lá. A sua identidade, ela não é definida pelo lugar onde você mora. Ela é definida pelo reino ao qual você pertence. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Você mora na terra, mas a sua identidade nasceu no céu. Uau! Isso aqui já é a revelação da noite. Não preciso mais falar nada. Não preciso mais falar nada. Gente, é por isso que o mundo pode mudar sem que sua esperança seja destruída. Porque sua esperança não está apoiada na terra. Pode estar vindo tsunami, pode estar vindo pandemia, pode estar vindo qualquer coisa. A sua esperança está no trono. Enquanto os governos mudam, Cristo permanece. Enquanto a economia entra em crise, Cristo permanece. Enquanto pessoas se decepcionam, Cristo permanece, gente. O trono continua ocupado. Essa é a primeira grande mudança que Efésios produz. Ela troca nosso ponto de vista. Nós costumamos olhar na terra, olhar, né, da terra para o céu. Mas Paulo ensina a olhar do céu para a terra. Quando nós enxergamos a vida dessa maneira, até os problemas assumem outro tamanho. Eles continuam existindo, mas deixam de ocupar o centro, porque o centro agora é Cristo. É Cristo. Paulo abre as cortinas da eternidade para nós nesses capítulos aqui. Depois de dizer que nós fomos abençoados em Cristo, Paulo faz uma afirmação que talvez seja uma das mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ele escreve assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para tudo, gente, antes da fundação do mundo. De novo, você percebe o que Paulo acabou de fazer aqui? Presta atenção, presta atenção. Sem pedir licença, Paulo acabou de atravessar Gênesis. Ele não apenas voltou no princípio da criação, ele voltou antes do princípio da criação. É como se dissesse assim, ó, você acha que sua história começou quando você nasceu, Melanie? Você acha que sua história começou quando você veio para essa terra? Não, não. Você acha que a história da criação começou no Éden? Não. Eu vou levá-lo para antes de tudo isso.
Imagina aí a cena, gente. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum oceano, nenhuma montanha, nenhum anjo cantando, nenhum ser humano, somente Deus. Somente Deus. Imagina. E naquele silêncio ali da eternidade, o pai já contemplava seu filho. Isso aqui é algo maravilhoso, porque antes que existisse qualquer criação, já existia comunhão. Antes que existisse qualquer necessidade, já existia amor. Deus nunca foi um Deus solitário. O Pai sempre amou o Filho sempre glorificou o Pai, e o Espírito sempre participou dessa perfeita comunhão. Olha que coisa mais linda. A criação não nasceu porque Deus sentia falta de companhia. Ela nasceu da abundância do seu amor. Essa verdade aqui muda completamente nossa visão sobre Deus. Ele não criou porque precisava receber. Ele criou porque desejava compartilhar. O amor verdadeiro, ele transborda. Ele nunca vive fechado. E aí veio a eleição. Quem que são os eleitos? Quem que são os eleitos? Talvez você ainda não entenda muito essa carta de Efésios. Porque, infelizmente, muitas vezes é lido como se Paulo estivesse escrevendo um tratado filosófico sobre predestinação. Mas se você observar o contexto aqui, por isso que é bom estudar com calma, porque se você observar o contexto aqui, Paulo não está discutindo, Paulo está adorando. O centro do texto não é quem Deus deixou de fora. O centro é como Deus nos amou antes que o mundo existisse. Como Deus nos amou antes da fundação do mundo. Esse é o centro. Quando esquecemos isso, fazemos perguntas erradas. E deixamos de enxergar a pergunta que ele realmente está respondendo. Porque a pergunta de Paulo não é porque alguns não foram escolhidos. A pergunta dele é como é possível que Deus tenha decidido nos salvar antes mesmo de precisarmos de salvação? Essa é a pergunta. Como que é possível Deus tenha decidido nos salvar antes mesmo de precisarmos de salvação? Percebe a diferença? O foco sai da especulação e volta para a graça. O foco volta para a graça. Porque ele continua assim, ó, nos escolheu nele. Observe essas duas palavras que mudam tudo aqui, gente. Paulo não escreve simplesmente nos escolheu. Ele acrescenta, nos escolheu nele. Essas duas palavras são fundamentais. Por isso que a gente não pode ler as coisas com pressa, a gente precisa entender. Porque Deus nunca escolhe pessoas separadas de Cristo. Cristo é o eleito do Pai. Tudo aquilo que Deus planejou realizar, realizou em seu Filho. E aqueles que estão unidos a Cristo participam dessa eleição. Vocês entenderam? Resumindo, Cristo é o eleito do Pai. Tudo aquilo que Deus planejou realizar, realizou no Filho. E nós, que estamos unidos no Filho, nós participamos também dessa eleição. Quer ver? Vamos imaginar para vocês entenderem. Imagina um grande navio atravessando o oceano. Quando você entra no navio, você passa a participar da viagem, certo? Não porque o destino do navio foi criado por sua causa. O destino do navio não foi criado por sua causa. Mas quando você entra no navio, você começa a participar da viagem. Certo? Agora você está dentro dele. Assim acontece com Cristo. Ele é o centro do propósito eterno do Pai. E quando somos unidos a Ele pela fé, nós participamos de tudo aquilo que Deus preparou para o seu Filho. É por isso que Paulo repete tantas vezes em Cristo, nele, no amado. Ele quer impedir que nós pensemos na salvação como algo separado da pessoa de Jesus. Não tem como. Cristo não apenas nos dá a salvação, Cristo é o lugar onde a salvação acontece. Por isso que Paulo não quer que olhemos primeiro para nós, ele quer que olhemos primeiro para Cristo,
Porque quando entendemos quem Cristo é, nós começamos a entender quem nós somos. Quem nós somos. E agora vem a expressão que muda a Bíblia toda para nós, que nós começamos a enxergá-la de forma diferente, que é a palavra antes da fundação do mundo. Porque Paulo poderia dizer assim, Deus nos escolheu, já seria suficiente, gente, sinceramente já seria suficiente. Mas ele faz questão de acrescentar um detalhe. Quando isso aconteceu, esse pequeno detalhe, por quê? Porque o tempo da escolha revela o tamanho da graça. O tempo da escolha revela o tamanho da graça. Imagina um arquiteto. Antes que existia um tijolo, antes que a fundação fosse cavada, antes que alguém visse a construção completa, a planta já existia, gente. A planta já estava pronta. Nada acontece por improviso, não. Assim também foi com Deus. Antes que existisse a criação, seu propósito já estava completo. Mas existe algo aqui ainda mais profundo. Observe que a ordem, ó. Primeiro veio o propósito, depois veio a criação, depois veio Cristo, depois veio Adão. Isso significa que Deus nunca criou o mundo para depois pensar em Cristo. Foi exatamente o contrário. Ele criou o mundo porque Cristo seria o centro da história. Às vezes nós pensamos que Jesus entrou na história para resolver um problema, né? Para nos salvar. E Paulo nos mostra que Jesus sempre foi a razão da própria história. O plano nunca girou em torno de Adão. Nem de Abraão, nem de Moisés, nem de Davi. Tudo sempre girou em torno de Cristo. É como se Paulo dissesse assim, ó, se você quer entender a Bíblia, não comece por você, comece por Cristo. Quando Adão pecou, Deus não entrou em crise, não. Quando Eva comeu o fruto, quando a serpente apareceu, o céu não ficou surpreendido, não. O Pai não precisou reunir os anjos para encontrar uma solução, nada disso. O pecado entrou na história, mas não entrou no controle da história. Porque antes que o homem caísse, o cordeiro já estava no coração do Pai. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo a revelação de Efésios 1? Pedro vai confirmar essa verdade quando escreve que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no tempo oportuno. Essa passagem tem Pedro, ou seja, essa confirmação. Vocês percebem a beleza disso? A cruz, ela não foi uma reação, ela foi uma revelação. Ela revelou dentro da história aquilo que Deus já havia preparado na eternidade. Por isso que eu gosto de dizer assim, ó, o pecado revelou a necessidade da cruz. Mas foi o amor que decidiu a cruz. Essa é a diferença. E essa diferença é gigantesca. Porque significa que a última palavra nunca pertenceu ao pecado. A última palavra sempre pertenceu ao amor de Deus. Agora, fala assim, ó, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo responde uma pergunta importante, que é por que Deus nos escolheu? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Paulo não diz que Deus escolheu pessoas porque elas eram santas. Ele diz que Deus escolheu um povo para que fosse santo. A santidade não é causa da escolha, é o resultado dela. Uau, gente. Ai, gente, eu não aguento, não. Isso é maravilhoso. Olha só para vocês verem, olha só. Imagina um médico. Ele não procura pessoas saudáveis. Ele trata doentes, para que essas pessoas doentes recuperem a saúde. Assim também acontece com Deus. Ele não chama pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas imperfeitas. E isso muda completamente nossa visão de santidade. Porque muitos pensam que santidade é apenas deixar de fazer as coisas erradas, né? Mas a Bíblia, na Bíblia, santidade significa, antes de tudo, pertencer a Deus. Então, quando você deixar de fazer algo falando assim, isso é pecado,
Não pensa dessa forma. Pensa dessa forma. Eu não faço porque eu pertenço a Deus. Eu como diferente porque eu sou uma princesa. E princesa não come em qualquer mesa, não frequenta qualquer lugar. Princesa não veste qualquer roupa, não se envolve com qualquer pessoa. Vocês estão entendendo? No Antigo Testamento, pessoal, havia utensílios santos. O altar era santo. As vestes sacerdotais eram santas. Não porque possuíam mérito, né? Mas porque eram separadas para um propósito. E essa é a ideia de Paulo. Deus nos separou para si. Primeiro pertencemos, depois somos transformados. A santidade começa na nossa identidade e se desenvolve no nosso caráter, no fruto. Os frutos. Aí no final do versículo, Paulo escreve duas palavras que fala assim, ó, em amor. Talvez você leia rápido e aí nem presta atenção, né? Mas para agora um pouquinho aí e presta atenção assim, ó, qual foi o ambiente em que Deus tomou essa decisão eterna? O amor, gente. Não foi a ira, não foi por obrigação, não foi necessidade, foi amor, foi o amor. Isso significa que todo o plano da redenção nasceu dentro do amor do Pai. Antes que existisse um mandamento, existia amor. Antes que existisse um sacrifício, já existia amor. Antes que existisse a lei, já existia amor. E João escreveria muitos anos depois: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa. Tudo começou com Deus, sempre começou com Deus. O evangelho não é uma história de homens procurando Deus. É a história de Deus procurando homens. Gente, presta atenção aqui. Desde o Éden foi assim. Quem chamou? Adão, onde estás? Não foi Adão quem procurou Deus. Foi Deus que saiu ao encontro do homem. Toda a Bíblia conta essa mesma história. Um Deus que toma a iniciativa, um Deus que chama, um Deus que busca, um Deus que salva. E isso alcança o ponto mais alto em Cristo. Porque Jesus não veio apenas para morrer por nós, ele veio revelar quem sempre foi o Pai. Um Pai que ama primeiro. Depois de dizer tudo isso, né? Que nasceu no amor, Paulo dá mais um passo aqui e escreve assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Assim como acontece com a palavra eleição, a palavra predestinação costuma gerar longas discussões pelo seguinte. Mais uma vez, Paulo não está escrevendo um tratado para alimentar debates, pessoal. Ele continua adorando, ele está escrevendo, ele está adorando, isso aqui é uma adoração. Ele continua mostrando o tamanho da graça de Deus. Observe o foco do texto. Paulo não diz assim, ó, Deus nos predestinou para sermos servos, nem para sermos criaturas. Não, Paulo diz assim, ó, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Agora vamos imaginar. Imagina um menino vivendo num orfanato. Ele possui um teto. Ele recebe alimento. Ele tem roupas. Mas toda noite ele dorme com a mesma pergunta: será que um dia alguém vai me chamar de filho? Agora imagine que uma família chega, não para fazer visita, não para entregar presente, mas para dizer assim, ó, nós escolhemos você, querido. Naquele instante a história desse menino não muda? Não muda, gente? O quarto dele não muda? O sobrenome dele não muda? A herança muda, o futuro muda. Mas existe algo ainda maior. A identidade dele muda. Gente, vocês estão conseguindo entender a profundidade disso aqui? É isso que Paulo coloca diante de nós. A salvação não termina no pecado. O perdão, ele não apenas abre porta. O destino nosso final sempre foi a família.
Gente, nós escolhemos você. A família está dizendo para o menino. E é isso que a palavra de Paulo fala aqui, ó, para a adoção de filhos. Quando nós entendemos isso, a nossa identidade mudou, a nossa identidade muda. Mas nós ainda estamos fazendo o quê? Estamos cheios de problemas, estamos fazendo o quê? Mendigando. Nós estamos comportando como mendigos espirituais. Agora existe algo curioso aqui na Bíblia. Paulo quase nunca chama os cristãos de pecadores. Depois vocês percebem isso aí, por favor. Ele chama de santos, de filhos, de herdeiros, de eleitos e de amados. Olha isso, gente. Ele nunca chama os cristãos de pecadores. E não porque eles nunca pequem, né? Mas ele faz isso porque a identidade deles deixou de ser definida pelo passado. Imagine um menino aí que nós estávamos falando aqui, que passou 10 anos vivendo em um abrigo. Mesmo depois de ser adotado, de estar em outra casa, em outro quarto, né? Ele continua dizendo assim, eu sou órfão, eu sou órfão, eu sou órfão. Legalmente, isso já não é verdade, não faz sentido. Ele foi adotado por uma família. Mas na mente dele, ele ainda não aprendeu aquilo que o seu documento já declara. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou ensinando aqui? Muitos cristãos vivem assim, gente. Foram recebidos pelo Pai, mas continuam vivendo como se ainda precisasse conquistar um lugar dentro da casa. Paulo escreve Efésios para curar exatamente essa mentalidade. Ele fala muito sobre essa questão da mentalidade, porque ele quer que a igreja pare de viver como escrava e aprenda a viver como família. Jesus não veio apenas para nos tirar do inferno, não. Muitas vezes as pessoas resumem o evangelho numa única frase: Jesus morreu para nos levar para o céu, para nos salvar. Isso é verdadeiro, óbvio, mas ainda é muito pequeno diante daquilo que Paulo está dizendo aqui para nós. O céu nunca foi o destino final. O Pai, esse sempre foi o destino. O Pai, o Pai. Jesus não morreu apenas para mudar nosso endereço eterno, não. Não morreu para restaurar um relacionamento perdido desde o Éden, não. Lembre-se da primeira pergunta feita depois da queda. Adão, onde estás? Desde aquele dia, toda a Bíblia conta a história de um pai chamando seus filhos de volta para casa. Anota isso. A Bíblia é a história de um pai chamando seus filhos de volta para casa. Quando o filho pródigo retorna, o pai não pergunta assim: quanto é que dinheiro que você desperdiçou? Ele pergunta aos servos assim, ó, tragam a melhor roupa, coloquem o anel, preparem a festa. Não é isso? Por quê? Porque o objetivo nunca foi apenas resolver o problema do filho. O objetivo era restaurar a posição do filho dentro da família. Essa parábola aqui é um retrato do evangelho. Deus não queria apenas cancelar nossa dívida. Ele quer restaurar nossa filiação por meio de Jesus Cristo. Observa novamente aqui, gente. Paulo nunca permite que tiremos os olhos de Cristo. Tudo passa por ele. A eleição foi em Cristo, a adoção foi por meio de Cristo, a redenção será pelo sangue de Cristo, a herança será recebida em Cristo, o Espírito será dado por Cristo. Percebe? Cristo não é um assunto dentro da carta. Cristo é o ambiente onde toda a carta acontece. Então é impossível estudar Efésios e colocar qualquer outra pessoa no centro, porque tudo converge para ele. Para ele. Depois, Paulo finaliza assim, ó, segundo o beneplácito, ou propósito, tem algumas versões, está segundo o propósito da sua vontade. Mas no grego, essa palavra significa prazer, alegria, satisfação. Então pensa aqui, o pai não salvou você contrariado. Não fez isso obrigado, nem porque ninguém convenceu.
Salvar foi o seu prazer. Foi o seu prazer, gente. Foi alegria, satisfação. É isso que a palavra significa. Talvez você tenha crescido imaginando um Deus bravo, um Deus irado que precisa ser convencido a amar. Mas a Bíblia apresenta outra imagem. Foi o próprio Pai que enviou o Filho por nós, gente. Foi o próprio Pai quem preparou todo o plano para a nossa salvação. Foi o próprio Pai quem tomou a iniciativa. Deus não é um Deus irado como muita gente pensa, que precisa ser convencido a nos amar. Ele já nos amou antes da fundação do mundo. Eu preciso repetir isso aqui, porque não existe um Pai severo sendo convencido por um Filho misericordioso, não. Pai, Filho e Espírito Santo caminham em perfeita unidade na obra da redenção. A cruz, ela revela esse amor triuno. Vocês entendem? E no final aqui, Paulo explica por que Deus fez tudo isso. Por quê que Deus fez tudo isso? Não foi para exaltar o homem, nem para construir uma religião, nem para produzir pessoas melhores. Foi para louvor da glória da sua graça. Agora para e pensa. A graça possui glória, porque ela revela o caráter de Deus, ok? Então imagina dois reis. Um governa pela força e o outro governa pela justiça e pela misericórdia. Qual dos dois revela maior grandeza? Paulo responde isso aqui, ó. O Deus que salva pecadores pela graça manifesta uma glória que nenhuma conquista humana poderia produzir. No céu, ninguém vai cantar como fomos inteligentes por encontrar Deus. O cântico será outro, será assim, ó, digno é o Cordeiro, porque toda a glória pertence àquele que tomou a iniciativa de salvar. Então, Paulo usa a expressão que é no amado. Ele poderia simplesmente escrever em Cristo, mas ele escreveu no amado. Então, essa é a resposta. Essa é a resposta. No amado. Isso é muito importante, gente, porque isso significa que o Pai olha para nós através de Cristo. Não é um Deus bravo. Mas não porque ele ignorou o nosso pecado, mas porque Cristo carregou o nosso pecado na cruz. Entende? Nós somos redimidos pelo sangue. Depois de nos levar para antes da fundação do mundo, falando aqui de Paulo, tá? Depois de revelar a eleição, depois de mostrar a adoção, Paulo agora nos traz de volta para um momento específico da história, que é a cruz. Ele escreve assim, ó, nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Perceba a ordem. Primeiro Paulo nos mostrou o plano, agora ele mostra o preço. Porque nenhum plano, por mais perfeito que seja, teria valor se não fosse executado, gente. Todo plano precisa ser executado, tem um preço. Aquilo que foi decidido lá na eternidade tornou realidade no Calvário. Mas existe uma palavra que merece a nossa atenção aqui, que é redenção. Hoje quase não usamos essa palavra, mas no primeiro século, os cristãos, eles entendiam perfeitamente o significado dessa palavra. Ela fazia parte da vida diária daquelas pessoas. Acorda, gente, vocês estão aí? Nos mercados do Império Romano, era comum encontrar escravos sendo comprados e vendidos ali, gente. Homens, mulheres, crianças, pessoas que pertenciam legalmente aos seus senhores. Agora imagine alguém entrando naquele mercado e essa pessoa paga o valor exigido, mas em vez de levar o escravo para servir, ele faz algo inesperado para todo mundo. Ele entrega uma carta de liberdade. Esse era o sentido da redenção. Alguém pagava um preço para libertar outra pessoa. Esse é o significado, o sentido da palavra redenção.
Então, Paulo olha para a cruz e diz assim: foi exatamente isso que Cristo fez, meu filho, minha filha. Nós éramos escravos, escravos do pecado, da culpa, escravos da condenação. Mas aí veio Cristo, pagou o preço da nossa liberdade. Jesus não negociou com Satanás, não, gente. A Bíblia nunca diz isso. O preço não foi pago ao diabo. O preço foi o custo da justiça de Deus sendo plenamente satisfeito na cruz. O pecado produziu uma dívida que nós jamais conseguiríamos quitar. Então, Cristo tomou nosso lugar. Entenderam? O justo morreu pelos injustos. O santo carregou a culpa dos pecadores. Era a única maneira de Deus continuar sendo perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador. É por isso que Paulo não fala apenas de amor, ele fala de sangue, porque amor sem justiça seria apenas sentimentalismo, e justiça sem amor seria apenas condenação. Na cruz, justiça e amor se encontram ali, gente. O sangue tem um valor. Nós vivemos uma geração que fala pouco sobre o sangue de Cristo. Às vezes a pessoa não fala por receio, ou por até não compreender a profundidade do que é isso. Mas nós expulsamos até espíritos malignos, demônios, no nome, no sangue poderoso de Jesus. Toda a Bíblia aponta para esse momento, gente. Presta atenção, no Éden, um animal morreu para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício. Ok? No Éden, foi o primeiro sacrifício. No Egito, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas para proteger o povo de Deus. No deserto, os sacrifícios eram oferecidos continuamente. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos levando sangue. Tudo isso, gente, era uma sombra. Tudo isso apontava para Cristo. Quando João Batista vê Jesus, ele não fala assim, eis o mestre, eis o profeta. Não, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento ali, toda a história do Antigo Testamento converge para uma única pessoa. Jesus não era apenas mais um cordeiro, ele era o cordeiro definitivo, aquele que faria um sacrifício perfeito, suficiente, eterno. Por isso, quando a gente vai lá na carta aos Hebreus, ela afirma que Cristo entrou no Santo do Santo Celestial não com sangue de bodes ou de novilhos, mas com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Então, o sangue de Jesus não precisa ser repetido, não precisa ser contemplado, não precisa de outro sacrifício. Ele foi suficiente para sempre. Amém? E aí, Paulo termina com a remissão dos pecados. Remissão, eu já expliquei aqui, significa libertação, cancelamento, perdão completo. Então, imagine alguém preso durante muitos anos. A porta da cela se abre, o carcereiro entrega um documento dizendo assim, ó, sua dívida foi totalmente quitada. Esse homem não precisa permanecer mais ali, a sentença terminou, acabou. É exatamente essa imagem que Paulo utiliza. O pecado nos mantinha presos. Não apenas porque nós errávamos, mas porque carregávamos uma culpa que jamais conseguiríamos remover. Que foi quebrada, foi a queda lá no Éden. Então, nós tentamos compensar nossos erros. A gente promete melhorar, fazer boas obras, mas nenhuma dessas coisas, gente, consegue apagar a culpa diante de Deus. Somente Cristo pôde fazer isso. E ele fez na cruz. Ele não apenas cobriu nossos pecados, mas ele pagou por eles. Essa é a diferença, é muito importante, tá? Porque no Antigo Testamento os sacrifícios apontavam para o pecado. E em Cristo o pecado foi definitivamente tratado. Quando Jesus declarou assim, ó, está consumado, ele não estava dizendo apenas que sua dor havia terminado. Ele estava anunciando que a obra da redenção havia sido completamente realizada. Amém? Vocês compreenderam, pessoal? Vocês estão compreendendo?
A explicação hoje foi profunda, né? Bastante profunda. A carta da de Efésios 1, ela finaliza com a oração de Paulo, né? Ela finaliza com a oração de Paulo. Tem outras passagens aqui que fala sobre a riqueza, né? Os mistérios da vontade do Senhor. Então, aqui a gente aprende muita coisa, tem muita coisa para ser desvendada. E eu quis mostrar um pouco para vocês de como que quando a gente pega, eu peguei somente Efésios 1, quanta coisa a gente aprende. Tem uma passagem que fala assim, ó, desvendando-nos nos mistérios da sua vontade, né? É a passagem de Paulo aqui. Eu quero falar para vocês uma coisa. Paulo promete revelar um mistério. E a gente pode até pensar assim, nossa, será que é algo secreto, algo escondido? Mas na Bíblia, mistério não é algo que Deus deseja esconder de nós. É algo que Deus escondeu por um tempo até chegar o momento certo de revelar. Ok? Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação que ainda não é o momento certo de estar sendo revelado. Pensa aí numa grande tapeçaria. Se você, eu não sei, você deve conhecer, né, tapeçaria. Aquelas que a gente coloca no chão da cozinha, no chão do banheiro, né? Se você olha apenas pelo lado de trás, você vai ver um tanto de fio cruzado, nós coloridos, pontas soltas, né? Não parece fazer sentido nenhum. Mas quando a tapeçaria é virada, a figura aparece. Era isso que acontecia com a história da redenção. Abraão enxergou uma parte, Moisés enxergou outra parte, Davi enxergou uma parte, Isaías viu fragmentos, e Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, todos viram, mas nenhum viu tudo, né? Nenhum viu tudo. Aí veio Cristo, que estava escondido, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, e foi revelado. Não porque Deus mudou de plano, né? Mas porque chegou o momento certo de ser revelado. Então, é isso que vocês precisam entender nessa passagem de hoje. A sua identidade. É o que eu falei, a sua identidade. Os 3 primeiros capítulos falam de identidade, de mentalidade, de você entender quem você é. E que em Cristo, no amado, nele, você pode todas as coisas. Você precisa entender quem você é. A pergunta que você fez no início, talvez tenha sido a pergunta errada o tempo todo, né? Talvez não tenha sido a pergunta certa. A pergunta certa que você tem que fazer para você é quem que você é. Você sabe quem você já é hoje em Cristo? Então vamos orar para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, amém? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração cheio de gratidão, Pai. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia. Antes da nossa primeira respiração, o Teu amor já havia nos alcançado, Pai. Nada em nossa vida foi surpresa para Ti, Senhor. Hoje nós rejeitamos, Pai, toda mentira que tenta dizer que somos esquecidos, rejeitados, abandonados, que não iremos conseguir. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos escolhidos em Cristo, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça, Senhor. Que essa verdade desça na nossa mente para o nosso coração. Ensina-nos a viver como filhos e filhas que sabem quem são, Pai. Que nós deixemos de viver como escravos do medo, escravos da culpa, da condenação. Nós fomos adotados pelo Senhor e agora fazemos parte da tua família. Obrigada, Senhor, porque pelo sangue de Jesus nós fomos perdoados. Toda culpa foi levada na cruz, todo pecado foi pago, toda dívida foi cancelada. Nós não queremos mais carregar pesos que Cristo já levou, Pai. Nós não queremos mais carregar pesos, Senhor, que não são nossos, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Descortina a nossa visão espiritual, Pai. Abre a nossa visão espiritual, Senhor.
que possamos enxergar além das circunstâncias, que não sejamos guiados apenas pelo que vemos, mas pela tua palavra. Dá-nos espíritos de sabedoria, de revelação, para conhecermos cada vez mais quem o Senhor é. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Que conheçamos a esperança do teu chamado, Senhor, a riqueza da herança que o Senhor preparou para os seus filhos. Que nunca mais nós vivamos com pessoas espiritualmente pobres, Senhor. Quando o Senhor já nos deu tanto em Cristo, Pai. Revela no Senhor o poder que está disponível para nós, Pai. Revela, Senhor, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua operando hoje. Por isso nós declaramos que onde existe desânimo, onde existe fraqueza, onde existe medo, haverá uma renovação, um fortalecimento, haverá coragem. O Senhor abrirá o caminho, a tua mão abrirá o caminho. Nós não queremos viver uma vida limitada pela nossa própria força, Pai. Nós queremos depender do teu poder todos os dias, Senhor. Coloca Cristo no centro de tudo o que fazemos, Pai. Que todas as nossas decisões, palavras, pensamentos e atitudes revelem o teu caráter, Senhor. Livra-nos da religiosidade sem relacionamento, Pai. Livra-nos, Senhor, do julgamento, da cegueira espiritual. Nós não queremos apenas conhecer informações sobre ti, nós queremos conhecer o teu coração, Pai. Que a nossa vida seja uma expressão da tua graça, que as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus. Nós declaramos que nós pertencemos ao reino de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo e temos a garantia de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Por isso nós caminharemos em fé, permaneceremos firmes e viveremos para o louvor da tua glória. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. Pai, obrigada por essa aula, por esse entendimento, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.